Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre cor na arquitetura. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Sejam bem-vindos. Isa, por favor, se apresente. Obrigada, eu sou Isadora, sou proprietária do Estúdio RISE há 8 anos e tô doida para bater esse papo sobre cor na arquitetura. Obrigado. Júlio, por Boa favor. tarde, eu sou o Júlio, sou proprietário do Prudenciano Soluções de Engenharia. Estou doido para acompanhar esse bate-papo. Obrigado pela presença. Por favor, vamos falar um pouco, de cor na arquitetura. É um desafio, né? A gente estava falando antes, Isa, dessa preocupação, da arquitetura, uma coisa assim, um item tão essencial que a gente precisa trabalhar tanto, e você falou dessa sua experiência. Então, eu quero saber Sim. dessa sua experiência. Eu percebi nesses 8 anos de escritório, várias coisas mudam, né? Então, a tecnologia, o funcionamento, todo ano a gente tem uma revisão dos processos e vai mudando, até o estilo de projeto a gente vai mudando, né? Sim. Mas alguns valores eu percebi que desde o começo a gente continuou, e um deles foi a cor em todos os espaços. Então, se pegar os meus projetos, todos eles são bastante coloridos. E quando a gente imagina em cor, vem muito essa ideia do ambiente colorido, mas não o mobiliário, texturas. A gente imagina a parede, né? E cor vai muito além, né? Uhum. Então, é um assunto que assusta muito as pessoas. Numa primeira reunião, quando a gente fala sobre cor, fica muito essa ideia de a cor é muito enjoativo. Uhum. Será que daqui 1 ano eu vou continuar gostando desse ambiente colorido? E não é assim, né? A gente trabalha cor em vários aspectos. E esse trabalhar a cor, Você falou aceitação do cliente. Sim. Você faz o briefing antes para conhecer o cliente, o que ele gosta, porque a gente tem que, assim, não tem um padrão, Falar assim, vermelho acontece isso, mas depende da pessoa. Cada pessoa tem uma reação com a cor. Não é a mesma reação que você vai ter com o verde, Sim. Vai te dar tranquilidade. De repente ele teve uma experiência com o verde, que não é legal. E muitas vezes até questão de jogo, Exatamente. Vai que é um palmeirense, vai que é um corintiano, Então tem que saber o gosto do cliente, porque Sim. a gente projeta para a arquitetura. Sim. E como você trabalha isso com o cliente, Então, eu sempre penso que o aconchego, ele significa uma coisa para cada pessoa, né? Então, o aconchego para você tem um significado diferente do que para o Júlio. E eu tento enxergar isso além da cor. A cor, ela vem depois. Então, eu tento trazer vida. E o que é vida? Vida é planta, vida são texturas. E aí eu vou inserindo as cores de acordo com o significado para aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa não sabe o que ela gosta. Ela acha que gosta de uma cor, mas é uma cor que ela teve uma ideia na parede. Aí você coloca aquilo no mobiliário, ela se surpreende. Uhum. Mas, claro que eu pergunto especificamente assim, as cores que ela não gosta. Então eu vou pela eliminação. Que eu já tenho uma rejeição. Porque às vezes, tem gente que odeia azul. Eu, particularmente, é a cor que eu mais gosto. Mas eu tô fazendo um projeto, inclusive, que os clientes odeiam azul. E eles gostam de tudo muito colorido. E é curioso, porque azul, pelas pesquisas, é a cor que a maioria das pessoas gosta. Uhum. Porque é uma cor agradável, O céu. Mas tem gente que não gosta. Por isso que eu falei, não tem um padrão. Não tem. Não existe esse padrão. Mas sim você conhecer a pessoa e a partir daquilo você propor, Sim. E a cor para a empresa?
Como você vê essa relação? Porque aí vão ser várias pessoas passando naquele ambiente. Como que você lidar com essa questão? Eu acho mais importante ainda a cor para o ambiente de trabalho. Eu acho que ela traz muita energia, muita vida. E as pessoas, principalmente, a gente está numa época que é muito preto e cinza, madeira e vidro, né? Pegou 100%. E no primeiro momento, dá um susto, é um choque. Quando eu apresento um projeto bem colorido, mas as pessoas têm apostado nisso. Então, mas isso que é, igual você comentou, né? Ah, mas eu vou enjoar e tal. Mas tem essa questão de mudança também. Sim. E não tá nada errado com isso. Né? Sim. Por que não mudar também? É. Né? E assim, a cor é uma coisa muito fácil de mudar, né? É. Se a gente coloca estampa colorida, você troca a estampa do mobiliário, a parede, revestimentos. Eu também gosto de revestimento e marcenaria colorida. Claro que isso tudo tem um equilíbrio, né? Eu não tô falando de um ambiente com todas as cores no mesmo ambiente. Mas eu sempre trago um tom mais sóbrio. Uhum. Então, eu gosto de trabalhar muito com cores naturais. É. Cores brasileiras ou daquela determinada cultura. Uhum. Acho que isso traz essa sensação de aconchego. Então, eu aposto muito na arquitetura brasileira. Eu gosto de tons terrosos. Acho que isso descansa. Sem a gente perceber, no inconsciente, a gente se sente que melhor. são cores ligadas à natureza, né? Uhum. Tudo que é ligado à natureza, é natural nosso essa ligação. Sim. Né? Então já traz essa tranquilidade, é céu, né? A paisagem, mata, terra, rocha, madeira, Sim. né? Então isso tudo traz essa sensação realmente de bem-estar. Isso Sim. acontece na pessoa. Eu lembro, um trabalho que eu fiz sobre espaços infantis, né? E quando a gente fala em espaço para criança, a gente pensa jogar cor, né? Sim. Bem colorido e tal. E pelo contrário, né? Você tem que deixar o espaço mais claro, mas um espaço interativo. Que a criança possa transformar e colocar a cor naquele espaço. Uhum. Né? Ter espaço para colocar a cartolina, a intervenção ali, né, com as cores. Então eu achei muito interessante. Né? Então, tirar um pouco disso. Para criança tem que ser colorido, né? Tem que ser muita cor. Né? Isso é bastante curioso, porque em espaços de criação é muito mais interessante não ter cor mesmo. Porque aflora a criatividade. Um ateliê mais claro te dá vontade, né, sem deixar, criar. Igual você falou, né? Os vasos, a vegetação, né? Trazer essa tranquilidade. Sim. Né? Eu acho que é muito importante. Sim. Isso. E você falou na apresentação do projeto, às vezes o cliente assusta. Por que você fala assim? Esse assusta? Como que é? Eu acho que as pessoas, elas realmente estão desacostumadas com cor, né? Uhum. Isso é em todos os aspectos. Os carros são preto, branco e prata. As roupas, a gente acaba escolhendo uma coisa mais básica que vai dar certo, né? Tem essa ideia. Uhum. O básico dá certo. Então, quando o cliente ele tá na imaginação dele do que é cor, é diferente da apresentação do projeto. Uhum. Geralmente, as pessoas, elas acabam se identificando com o projeto mesmo colorido. Mas é um choque. É um choque. E na obra, né, essa colocação da cor, porque a mesma cor a gente sabe, né, que interfere a questão de luz. Né? Nossa, então você total. especifica que tal ambiente, no teto, na parede é outra, um ambiente um pouco maior, com janela. Né? Esses são os maiores desafios. Porque quando a gente escolhe lá na paleta... Você faz na maquete, né, eletrônica. Sim. Depois você passa para paleta de cores. Sim. E eu faço os testes. Agora, eu até mudei a dinâmica do escritório para fazer teste maior na parede. Porque a gente faz um teste pequeno,
A hora que pinta tudo e o cliente vê aquilo, não fica igual. Mas o nosso maior desafio é deixar a iluminação parecida com a maquete que a gente está vendo. Então, por exemplo, a área externa tem que ser sempre um tom a mais, né? Porque a iluminação do sol deixa aquela tinta muito mais clara. Então, a paleta que a gente vê fica muito diferente na área externa. E aí eu já enfrentei vários desafios com isso. Aí chega lá, pinta, nossa, ficou muito claro. Tava esperando uma cor um pouco mais escura. Eu tive uma experiência com o cliente dessa forma. Ele queria externo mais claro e interno mais escuro. Aí eu falei, nós vamos usar a mesma cor, né? A mesma tinta. Mas como assim, Cláudio? Eu já falei que eu quero mais claro, externo, interno, mais escuro. Não, vamos aplicar. Aí a hora que ele viu, Cláudio, não é possível que é a mesma tinta. Sei, você está vendo a lata, Sim. O pintor está aí, está usando a mesma tinta. Então interno, né, ficou escura, a mesma cor, né? E externa, bem mais clara. Sim. Porque sol e tudo mais. Ele falou, Cláudio, não dá para falar. Sim. Se eu não tivesse aqui acompanhando, se eu estivesse viajando, eu ia falar que você usou realmente duas cores. Sim. Uma cor mais escura, como a gente conversou, Sim. interno, e bem clarinho externo. Isso acontece também na marcenaria. Já aconteceu comigo. Você joga uma luz em uma parte da marcenaria e na outra não. Parece que são duas madeiras diferentes. Principalmente quando elas são coloridas. A luz é assim, efeito totalmente diferente. Sim. Ou, por exemplo, na casa você pinta a mesma cor, a casa inteira. Mas a sala, o ambiente que tem mais luz mesmo, você vai olhar, olha aqui e olha de lá, gente, não é a mesma Sim. cor. Aí você tem que falar pro cliente. Por isso essa escolha de cor, né, igual eu falei para você, né, a apresentação do projeto. No 3D já muda de monitor, né? Já. O seu monitor, na hora que ele vai abrir no celular, Já é outra outra paleta. cor, né? É. Então imagina a obra. Então Sim. tem um processo que você vai construindo até ter um resultado final que, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o seu projeto. Né? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Às vezes a gente acaba trocando ali na hora da escolha porque deu essa distorção. Então o cliente recebeu o projeto lá no celular dele, tá muito diferente do que ele imaginava na prática, né? Então acaba acontecendo isso. Mas é muito interessante você falou da iluminação, porque a iluminação também é cor. Quando a gente coloca uma iluminação branca, é muito diferente de trabalhar com a iluminação amarela, que é mais próxima do natural. Sim. Então ela traz vida. Eu, particularmente, não trabalho com a iluminação branca. Eu não gosto. Não indico. E hoje a gente vê, tem vários estudos, até em hospital, as pessoas estão utilizando da iluminação amarela, né? Você tem a parte de descanso, né, da pessoa, você precisa. Sim. Né? Eu achei bem interessante. A gente falou de obra, né, nós estamos com o Júlio aqui. O seu escritório, né, ele funciona enquanto projeto, criação, detalhamento, atendimento, e isso precisa ser realizado. Sim. E você tem essa dinâmica do projeto de arquitetura, a execução da obra, e como essa parceria com a engenharia, com o Júlio, essa parceria que a gente preza muito, arquitetura e engenharia. Eu senti muita falta de uma parceria com o engenheiro no acompanhamento da obra, porque quando eu terceirizava isso 100%, não ficava como eu esperava. E aí eu encontrei no Júlio essa parceria que eu posso acompanhar a obra do começo ao fim junto com o engenheiro. Faz toda a diferença, né? E para você, Júlio, como que é? Para mim é bem interessante. Por quê? Porque é igual as pessoas costumam pensar que engenheiro e arquiteto fazem o mesmo serviço, né? E na realidade não tem nada a ver. É um complementa o outro. O arquiteto pensa, idealiza, humaniza o projeto. Por quê? Porque o engenheiro não tem muito esse olhar humano, não tem muito essa questão. A parceria com a Isadora me traz todos esses benefícios. Então a gente consegue levar uma obra técnica baseada em normas, tudo certinho. E com isso o cliente fica mais agradável com a construção, com o decorrer da obra.
E é um processo de crescimento, né? Que a gente vai acompanhando, ela vai crescendo também, eu vou crescendo. E é muito interessante ter essa parceria entre arquiteto e engenheiro para se atingir o ápice de um projeto, né? Porque é uma obra bem complexa, né? Então, se a gente não tem essa parte da engenharia, que é estrutura, hidráulica, elétrica, automação, irrigação, ar, então você não consegue, né? Você precisa ter essa parceria. Você também faz os cálculos ou só na parte de execução? Como que é, Ju? Eu executo cálculos também realizo cálculos, porque, vamos dizer, tem horas que a gente precisa do cálculo na hora, né? Por mais que você projete, que você execute um projeto, chega na execução da obra, sempre tem um detalhe a mais que você começa a executar, precisa de um cálculo. Então eu também realizo esses cálculos em loco, também realizo projetos estruturais também, e a gente vai levando. E a mão de obra, a questão da mão de obra, né? Você mesmo forma a sua mão de obra, você explica para ela a parte de execução, como você gosta, as normas que tem que ser da construção, que a gente sabe, tempo de cura, normas para a parte de forma, tudo tem normas, né? E muitas vezes essa mão de obra chega despreparada, vamos dizer assim. Como que é? Esse é um desafio que eu acho que a gente está superando a cada dia, né? Estamos. Porque eu dei aula no mestre de obras, no curso de mestre de obras. Então eu acabei pegando alguns alunos para formar essa mão de obra nossa. E a gente está sempre capacitando o pessoal da obra, né? Sim, mas hoje foi construído há muito tempo, né? Foi uma construção que pedreiro não poderia entender de norma. Então, para você desconstruir isso na cabeça de pedreiro, de colaborador, é complicado. Você chega, você mostra, você fala. Umas brigas na obra diariamente. Por quê? Porque você chega e fala, não pode por conta que vai afetar o desempenho da estrutura, vai causar fissuras aí depois. E depois, vocês vão arcar? Não vão arcar, vão sumir. Mas é uma briga diária. Por quê? Porque foi construído muito na cabeça deles que o jeito que eles fizer dá certo. Não, gente, não dá certo. Tudo tem norma. Se tem uma norma, tem um porquê ter a norma. Então a gente tem que seguir a norma. Mas é uma briga diária. Mas como a Isadora citou, ela deu aulas, a gente está procurando melhorar a nossa mão de obra também, capacitando eles para que eles desenvolvam essa cultura de seguir uma norma. Por quê? Porque você tem mais segurança numa obra. A gente está entregando um sonho de um cliente. Então imagina, passa 2, 3 anos, a obra começa a aparecer fissuras, trincas. O que a pessoa vai pensar? Vai entrar em desespero, porque ela é leiga, ela não entende um pouco. E ela está certa, ela está com razão, porque ela contratou, ela tinha profissionais. Aí, por conta de uma falha numa forma, por exemplo, um tempo de cura de um concreto, a gente tira uma escora antes, cede uma laje. Não pode acontecer de não ceder hoje, amanhã, mas é daqui 2, 3 anos. Que tem alguma fissura que causou por conta disso. Aí a gente está tentando mudar a mentalidade dos colaboradores para que eles entendam a importância de seguir as normas exatas. Inclusive as normas de segurança. Também. Porque hoje, hoje não, o canteiro de obras da construção civil é um canteiro perigoso, né? Então exige muitos cuidados, muitos procedimentos, pintura. A pessoa, não, se vou subir ali, só vou pôr uma escada aqui. Sim. Né? Isso. O trabalho em altura ainda é pior. A pessoa monta um andaime de 2 metros, ela acha que não tem perigo de acontecer nada. Gente, 2 metros, se você cair, você machuca. Dependendo do jeito que você cair, você sofre uma lesão na coluna. Você não anda mais. Então, digamos, tudo tem as normas. A norma de segurança do trabalho, equipamentos, EPIs, é importante a utilização. Mas hoje ainda a gente sofre um pouco para colocar isso na cabeça dos colaboradores. Mas com o tempo, a gente já está melhorando, já está uma aceitação melhor. A tendência é que seja seguido 100% das normas. Porque a gente tem que ter esses procedimentos, e senão causa danos para a pessoa, que a gente não quer, danos para a obra. Então, quer dizer, é um conjunto ali que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei, não basta o projeto da RICE, né? Tem que ter. Por isso a RICE não consegue ficar direto na obra, né? Porque tem que estar no projeto. Por isso essa parceria. Sim. A engenharia está sempre ali na obra, fiscalizando, projetando, vendo a dificuldade e tudo mais. E eu acho muito importante, né,
eu tenho essa experiência também do arquiteto na obra. Que quando você participa da obra, o seu projeto executivo sai diferente. Sai. Porque você sai com uma leitura de como a pessoa vai ler aquele projeto, ou até melhor, como eu vou ler o projeto quando aparecer uma dúvida lá na obra. Né? Porque muitas vezes é difícil, a pessoa não compreende mesmo o projeto. Sim. Vai te ligar e você tem, né, tem a informação Sim. ali. Então, essa ligação, né, que a gente faz da arquitetura com a obra, eu vejo que melhora muito pra gente no detalhamento. Não sei como que Nossa, melhora muito, melhora muito. Porque assim, tem muitos detalhes, né? São uma série de detalhes que a gente trabalha ali no projeto. E como uma coisa vai encaixando na outra, né? Exatamente. Então, é muito frustrante quando você chega na obra e aquele detalhe que você pensou para fazer todo o projeto que faz parte daquele contexto, ele não está executado daquela maneira. Um exemplo simples. A pessoa vai colocar madeira, né, no piso. É uma espessura, né, que você vai usar ali do piso, que você tem que deixar do contrapiso. Sim. É um detalhe mínimo, mas se não for feito, vai dar BO lá na frente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu gosto de trabalhar com muitos materiais manuais mesmo. Eu adoro artesanato, obra de arte, na obra. Então, tem algumas peças que eu já me programo que elas foram feitas à mão, às vezes revestimento, e que elas não vão ter recorte. Uhum. E para aquilo, 1 milímetro é importante, é super importante. Então, eu procuro trabalhar, assim, com o máximo de precisão. E aí o Júlio me acompanhando nisso, durante a fase de acabamento também, né? Porque também. É uma parte que antes eu fazia sozinha, mas eu percebi que a parceria do começo ao fim é super necessária. Então agora a gente está conseguindo chegar nas obras com mais excelência, né? Com mais excelência, mais alinhamento. E é interessante para mim também acompanhar essa parte de acabamento. Por quê? Porque vai mudando a minha visão de obra também. Vai tirando aquele lado mais rústico. Então a gente vai criando uma concepção diferente, a gente vai tendo um olhar mais humano, mais crítico, digamos assim. Porque geralmente, gente que é engenheiro, a gente tem um olhar muito rústico, muito bruto da coisa. Não tem um olhar mais fino, mais requintado. Aí eu acompanhando com a Isadora, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo esse olhar. É claro que eu nunca vou ser comparável a ela, porque é a área dela, ela é excelente no que ela faz. Então, digamos, mas a gente acompanhando do começo ao fim, a gente vai desenvolvendo um olhar também que acrescenta. Tem detalhes que eu não vou ver, que ela vai ver. Pode acontecer de eu ver alguma coisa e ela não ver, a gente... É importante essa parceria que o parceiro, ele dá a devida importância que você tá dando para aquele detalhe, né? Porque eu chego na obra, eu já vejo que a chata chegou na obra. E aquela coisinha ali... Mas é o olhar crítico que a gente está conversando, né? Igual, o engenheiro, ele não pega muito no pé, porque o engenheiro não fica com esse olhar crítico no detalhe, no mínimo detalhe. O arquiteto já chega e já bate o olho, ele já é clínico, ele já é mais voltado àquilo. Então ele percebe. Por isso que é interessante pra gente ter essa parceria do início ao fim. Por quê? Porque é a obra dela, é o projeto dela, eu estou executando, então eu também quero entregar ao máximo possível, mais próximo do que ela imaginou. Por quê? Para que ela consiga chegar na obra também e falar, olha, é o meu projeto. Não ela chegar e falar, nossa, que decepção, não foi executado isso aqui. E acontece muitas vezes, pessoas pensam que não, mas às vezes você elabora um projeto, entrega na mão de uma pessoa, se não tiver um olhar crítico daquele detalhe, vai sair. E às vezes impacta muito mais o pequeno detalhe do que toda a construção que foi feita com capricho. Ou, por exemplo, o arquiteto, não sei, pelo seu escritório, né, Isa? Você não vai fazer o projeto, né, de estrutura, você não vai fazer de hidráulica, elétrica, mas a arquitetura está pensando aonde que vai descer a água de chuva. Sim. Então já vai pensar naquele detalhe, ali vão ser os tubos, né? Elétrica, onde vai ser o quadro de entrada de energia, distribuição, né? Saída de esgoto, isso tudo já está na cabeça do arquiteto. Isso tudo faz 100% diferença. Eu tô com uma obra que foi uma outra construtora que fez a execução. E assim, todo o projeto de detalhamento, agora a gente não consegue executar coisas, por exemplo,
coloquei uma luminária na parede. A parede já está revestida, não tem o ponto de iluminação, vai quebrar o revestimento. Então são coisas assim, às vezes o cliente não tem essa noção, né? Ou até mesmo assim, você precisa naquele detalhe uma viga invertida. Então isso está na arquitetura, ela não calculou a viga invertida, mas você que vai calcular. Quer dizer, vamos respeitar ali, né? Exatamente. Assim, a laje, eu sei que a viga invertida não é legal, né, pra você. Toda vez que cita isso. Viga invertida, não. Digamos, não é o sonho do engenheiro, não. Mas tem que ser resolvido, né? Mas, por exemplo, é uma estrutura metálica, onde que ela vai apoiar, né? Então, uma viga, essa viga tem pilares ou não, quer dizer, já é intencional do arquiteto ali falar, né? A estrutura é assim, assim, assim. Eu não coloquei o pilar aqui por isso, isso, isso. Eu preciso de um vão grande, porque, sei lá, vai ser uma vitrine, e eu vou ter X expositores e tal, por isso que eu não posso ter um pilar aqui, né? Quina de vidro também, né? A eterna briga dos vãos. Então, mas você tem uma intenção de projeto, por isso que é bom, né? Não colocou para irritar o engenheiro. Isso é muito legal na hora do projeto, porque aí a gente já tem essa conversa. Antes da apresentação para o cliente, eu já mostro se aquilo é viável. Isso. Porque senão você dá uma adequada no partido arquitetônico, né? Não dá para colocar um pilar que não foi previsto. Muda tudo. Aí você vai mudar o projeto se tiver aquele pilar, né? Então, é isso que eu vejo, né? Você falou, né? Essa parceria do arquiteto é justamente essa, né? Tá pensando tudo ali, mas você precisa do engenheiro para realmente realizar aquele projeto ali, porque tem vários porquês junto com o cliente, né? Foi definido aquilo e pronto, né? Então eu vejo assim, o escritório de arquitetura, ele cada vez mais tem que ter essa parceria, senão ele não se constrói. Sim. Não adianta, essa obra não vai funcionar. E os engenheiros cada vez mais, né, ter essa parceria. E eu vejo que para nós está acontecendo muito isso, né? Cada vez mais você tem escritório de arquitetura e escritório de engenharia, né? E eles vão se comunicando ali, né? Isso é muito importante. Nós precisamos encerrar. Gostaria, Isa, que você deixasse as suas considerações, depois o Júlio também. Sim. Por favor. Muito obrigada, foi um prazer. Entrem no meu Instagram, lá vão ter vários projetos coloridos. Então dá uma olhadinha. E muito obrigada mesmo, Claudinho. Conheça seu estúdio, né? Não sei se ainda está lá aquela postagem que você fez da sua transformação do estúdio, que eu achei bem legal. Sim, é um loft. Tá bem legal mesmo, bem interessante. Quem quiser ir conhecer, as portas estão abertas, tomar um café. Obrigado. Gostaria de agradecer pela atenção, pela companhia agradável de vocês, que as coisas se repitam mais vezes. E dê uma olhadinha no nosso Instagram. Meu Instagram é @prudenciano soluções de engenharia. E visitem a gente. Para fazer a parceria com os arquitetos. Com certeza. A gente vai caminhar junto. Né, que a Isa fez e que outros profissionais podem fazer também com o seu escritório. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estiveram conosco. Continue com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.